Olá, olá. Eu sou o professor Luciano Gonçalves. Eu moro, não gosto muito dessa palavra, me dá uma má impressão, cheiro de enxofre, mas eu moro no Vale Paraíba Fluminense, na cidade de Resende, e eu estava tranquilamente me preparando para curtir um pouco, um sossego, assistindo a filmes, lendo livros, escrevendo, quando algumas vozes começaram a falar na minha cabeça. Luciano faz isso, Luciano faz aquilo, Luciano faz assim, provoca aquilo. E é por isso que eu estou aqui, para apresentar para vocês a primeira igreja improvável. Na verdade, eu não sei se essas vozes são sinais de esquizofrenia, se é algum efeito da diabetes mal cuidada, se são vozes da minha consciência, eu não consegui identificar. Mas elas estão aqui e não me deixam dormir. Então, vamos dar uma trela para elas. Até porque elas não me pediram nada, tipo, esfaquear alguém, votar no Bolsonaro, nada assim absurdo, ignorante. Então, como que elas falam? Faz sentido na minha cabeça? Aliás, estou achando essas vozes bastante inteligentes, saudáveis culturalmente, com bom senso estético. Essas vozes ficam aqui falando na minha cabeça, elas disseram que elas estão muito preocupadas, que o século XXI vai ser o século mais religioso depois da Idade Média. Elas estão preocupadas porque elas entendem que as religiões devem ser respeitadas, mas para isso é fundamental o Estado laico. E nós estamos vendo o Estado laico sendo atacado, nós estamos vendo um governo terrivelmente evangélico, nós estamos vendo pastores tomando conta de postos do governo, nós estamos vendo a louca da Damares, aliás, a Damares que está no Tinder, né? O pessoal do Tinder poderia dar uma chacoalhada lá nos, como é que chama, algoritmos, né? Foco, entendi, foco. Então, basicamente é isso. A preocupação é, há pessoas que se aproximam da religião e virem pessoas melhores, respeitam mais a si próprio, ao outro, à ecologia, ao mundo. Mas, contraditoriamente, também há pessoas que, ao se aproximarem da religião, viram pessoas menores, preconceituosas, mesquinhas, acusadoras, atacam o Estado laico, querem fazer da sua loucura religiosa padrão de comportamento dos outros. E, no extremo, chegam a ser os famosos FCAs, fiscais do cu alheio. Ou seja, acham que um Deus teria criado esse mundo, esse gigantesco universo, com bilhões de anos de história, e que cabe a eles agora, no século XXI, vigiar o que cada um faz com a sua genitália. E o pior é que isso, além de tudo, é a maior bandeira, né? Porque alguém ficar preocupado com o cu dos outros é o maior sinal de que não está muito feliz com o uso que tem dado para o próprio cu. Porque muito a leste já é oeste, né? Foco, entendi. Às vezes eu não sei para onde olhar, porque elas falam da minha cabeça. Mas vamos deixar bem claro, aqui ninguém é contra a religião ou religiosos. Aliás, as vozes me disseram que alguns religiosos são do que de melhor há na humanidade. Elas até falaram de alguns em específico, que servem como bons exemplos. Eu até fiz uma colinha para mim aqui para não esquecer. Nós temos, por exemplo, o pastor Ricardo Gondim, gente boa, o Leonardo Boff, o Frei Beto. Nós temos a Zilda Arnes, que morreu naquele terremoto no Haiti, levando lá uma palavra que, além de religiosa, era uma palavra que salvava vidas, né? Morreu lá e está no nosso coração. Nós temos a monja Cohen, maravilhosa. A última notícia que eu tive dela, assim, na mídia, foi que ela estava visitando Lula em Curitiba, né? Outro grande nome. A monja Cohen, ela não é cristã e passa pelo mundo fazendo o papel que deveria ser de todos os cristãos também. Infelizmente, ela é odiada por parcela dos cristãos. Nós temos o Babalorixá, Ivanildo Santos, que num debate aí, se não me engano, com o Pedro Bial, deu uma surra em termos de qualidade de pensamento no Malafaia. Se bem que no Malafaia até meu primo de 8 anos dá uma surra, né? Nós temos a irmã Dulce, maravilhosa, onde passou, fez o bem, daquele tamaninho, briguenta, maravilhosa. E os elogios não são gratuitos não, tá? Tanto é que as vozes não gostam da Madre Teresa de Calcutá. Ela não tem esse moral todo, não. Tá? O Rabino Henri Sobel, a participação dele na história política brasileira, junto com Dom Paulo Evaristo Arnes, junto com o pastor Jaime Wright, fantástico. Nós temos o Rubem Alves, que ajudou a Unicamp a ser o que a Unicamp é, né? Ela traz um pouco do pensamento dele, a quantidade de livros que ele escreveu, a palavra tranquila, sossegada que ele tinha, maravilhosa. Nós temos o Paulo Freire, aliás, estou com a camiseta do Paulo Freire. Aliás, posso dar uma dica? Se você quiser saber se alguém
é retardado, é maldoso, se alguém é inepto intelectualmente, um dos sinais é, ele fala mal do Paulo Freire. Se falar mal do Paulo Freire, tem problemas, porque Paulo Freire é como o Betinho. O Paulo Freire é como o Drauzio Varela, não dá para falar mal. Eles fazem parte de um grupo seleto de humanos que a gente chega a duvidar do quanto humanos eles são, de tão que eles parecem superiores, né? O Marcelo Taz fez uma entrevista com Danilo Gentili e perguntou assim: Danilo, você fala mal do Paulo Freire, você conhece Paulo Freire? E o Danilo Gentili passou uma vergonha. Então vamos falar de um assunto que eu gosto muito de debater com você, a gente até já falou disso. Só existe um brasileiro na lista dos 100 autores mais importantes nas universidades de língua inglesa. Estou falando dos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia. O nome dele é o educador Paulo Freire. E em 2018 você tuitou uma coisa que até hoje eu não entendi, que eu vou ler até para ficar claro, né? Para os que estão perguntando do enredo do meu novo filme, vai um spoiler. 2 garotos invocam a loura do banheiro. Ela aparece e causa mais estragos na escola do que o Paulo Freire. Você conhece o que o Paulo Freire fez? Eu li algumas coisas, eu não gosto das pessoas que defendem o Paulo Freire. Lógico que talvez ele não tenha percebido isso, os seguidores dele talvez não tenham percebido isso, mas aquele é o nível. Você ter a sua ignorância política exposta já é muito feio. Ter a sua ignorância política exposta pelo Marcelo Taz, aí foco, entendi, calma. É muita gente boa, é muita manifestação religiosa boa. Nós vamos falar delas, vamos elogiá-las, nós estamos aqui para isso. Mas também há uma manifestação religiosa que é negativa, que diminui o ser humano, que explora o ser humano. O problema é como diferenciar uma da outra. Pega um jovem, isso vale para todo mundo, mas principalmente o jovem que cresce num contexto religioso que é depreciativo, que é enganador, que é horrível. Como que esse jovem que cresceu nesse contexto vai perceber isso? Que chance ele tem? Então essa é a ideia. Nós vamos trabalhar tentando expor as manifestações religiosas negativas, principalmente em comparação com as manifestações religiosas que nos humanizam, que têm que ser valorizadas e aplaudidas. Essa é basicamente a ideia. Para simplificar a história, dentro da nossa cultura ocidental, aqui na região onde nós estamos, o que seriam as práticas religiosas mais negativas? Basicamente são aquelas fundamentadas no emocional, em que a racionalidade não tem espaço. São aquelas em que a pregação se dá aos berros, aos gritos, no moralismo e no medo. Olha essa quantidade de cultos evangélicos em que o demônio está em todos eles, porque tem que lá ser exorcizado alguém. Esses pastores berrando e gritando, lógico, passando a sacolinha. Olha casos como, por exemplo, o Edir Macedo, dizendo em alto e bom som que não queria que as filhas estudassem, porque elas deveriam ser subservientes aos maridos americanos ainda. Olha o nível. Olha o Marco Feliciano gritando, isso está tudo no YouTube, tá? Gritando, olha, doaram aqui o cartão, mas não mandaram a senha, depois o milagre não acontece, não vai reclamar. É esse tipo de religiosidade que é ruim. Do R.R. Rodrigues, do Chapelão, aquele casal que criou aquela passeata de Jesus lá, né? Eles foram presos porque estavam entrando nos Estados Unidos com dinheiro escondido dentro da Bíblia, dentro da roupa do bebê. Ficaram lá presos. É esse tipo de religioso que tem que ser apontado como horrível. E a plateia deles é um misto de gente muito ingênua que não tem culpa de estar ali. E gente idiota que tem que levar um chacoalhão também, né? Porque, pelo amor de Deus, né? É muito para a cabeça. Então, basicamente, a nossa pregação é contra o movimento evangélico neopentecostal e contra o paralelo no catolicismo, que é a renovação carismática católica, da qual faz parte a Canção Nova, essa coisa horrível com o João Zabib, Felipe Aquino e esse pessoal aí. Nós estamos aqui para alertar os jovens, não caiam nessa labiazinha doce, alegre, simpática, na aeróbica do Senhor, do Padre Marcelo Rossi. Não é por aí. Essa é a nossa proposta, falar sobre isso, denunciar o que acontece. Porque se ninguém falar isso para essa juventude, como que eles vão fazer essa diferenciação? Então as vozes disseram que vão, através de mim, partilhar um pouco desse aconselhamento, dessa orientação, desses esclarecimentos. Eu falei que era uma péssima ideia. Por quê? Porque eu sou ateu.
porque eu estou prestes a lançar um livro que é um almanaque de introdução ao ateísmo, porque eu sou escroto, eu não tenho inteligência interpessoal, eu não sei falar com carinho sobre essas coisas, e eu falei isso para as vozes, e elas disseram, cagamos. Eu não sei conversar, eu não sei. Inclusive quando eu com os meus companheiros de partido vamos fazer alguma atividade no calçadão aqui na cidade, e eu não vou falar qual partido, porque eu não quero misturar as coisas, tá? Isso aqui são as vozes que estão me mandando falar, não tem nada a ver com a minha política partidária, mas lá no calçadão, quando a gente se reúne, eu sou o cara que fica com aquela bandeira enorme, vermelha, limpa, com aquela estrela branca, mas eles não me deixam falar com o público, porque eu perco a estribeira, e quando eu identifico que é um terraplanista, que é alguém que acredita em mamadeira de piroca, que é alguém que acredita em kit gay, quando eu percebo que é um bolsominion, que tem orgulho da sua ignorância, eu já mando a merda. Então eu não sou essa pessoa. Eu falei para as vozes, mas elas contra-argumentaram e disseram assim, que eu fui bem escolhido. Por quê? Na visão delas. Primeiro, que os ateus são legais. Diz que os ateus não ficam enchendo o saco, não ficam pedindo coisas, costumam ter bom humor, não no meu caso especificamente. Falaram que com relação à minha agressividade, do meu não saber falar, é que eu não sei lidar com a ignorância. Tanto é que eu adoro debater e conversar com muita gente de tudo quanto é tipo. Mas eu perco os estribeiros com alguns. Que alguns? Os idiotas. Mas que aqui, como eu estaria com o vídeo, sem interlocução dos idiotas, eu não teria por que perder as estribeiras e mandar ninguém a merda. Então esse problema estaria tranquilamente equacionado. E, segundo elas, tem uma vantagem, que é eu ser didático. Escolher bem as palavras, escolher bem como apresentar as ideias. Então que disseram, então nem aí se eu sou ateu, se eu acredito no que eu falo ou não, desde que eu cumpra a missão que elas estão me dando, tá feito. Então tá, né? Inclusive tem umas histórias que são bem esclarecedoras do quanto eu tenho pouca paciência. Por exemplo, eu dei aula 10 anos na faculdade de Dom Bosco, aqui na cidade. O local está no meu coração, foram 10 anos maravilhosos. Não é perfeito, como nenhuma família é perfeita, mas eu tenho um orgulho muito grande desse passado lá. Um abraço para todo mundo lá. Mas tinha um professor lá, por exemplo, que parecia uma pessoa simpática, quer dizer, é uma pessoa simpática, né? Mas no que a gente foi conversar, o cara cismou de questionar por que eu acreditava no remédio genérico. Eu falei, ué, porque é um remédio mais barato, com o mesmo efeito da fórmula original. E ele falou assim, Luciano, mas como é que um remédio vai ter o mesmo efeito custando menos da metade do preço? Não faz sentido. E eu olhei para ele meio preocupado já e argumentei, né? Que quando o remédio pertence a uma empresa, ela cobra o quanto ela quer, até porque ela desenvolveu durante anos aquele remédio, gastou dezenas de milhões de dólares e está aferindo o seu lucro, né? Mas que depois de alguns anos a legislação permite que qualquer outro laboratório produza a mesma fórmula, só que sem o custo de ter desenvolvido a fórmula. E o remédio genérico, ele tem uma caixa padrão, ele não tem um nome fantasia, então não tem gasto de publicidade, não tem gasto de embalagem, né? E como agora se tem a concorrência, os preços vão ser inquestionavelmente mais baratos. Mas você não acredita que ele olhou para mim e disse que eu era ingênuo, quase idiota? Porque afinal de contas estava muito claro que o remédio genérico é uma estratégia do governo para matar pobre. Desculpa, gente, eu não tenho paciência mesmo. Olhei nos olhos dele e falei, olha, é a última vez que a gente conversa, porque você é um tremendo idiota. Tá, foco, volta. Então, estamos aqui apresentando para vocês a primeira igreja improvável. Primeiro porque é a primeira, essa é fácil, né? Igreja porque é um grupo de pessoas movidas por uma fé. No caso, por enquanto é um grupo unitário, tá? Mas não deixa de ser um grupo. Foi o que eu aprendi em matemática, isso não mudou nada. Improvável por dois motivos. Porque eu não posso provar que eu escuto essas vozes, isso é questão de fé. Toda igreja precisa ter o seu canal de fé. E segundo, porque seria muito improvável que algo transcendental escolhesse um ateu para representá-lo. Vai fazer o quê, né? É uma igreja porque ela vai ter o seu funcionamento basicamente no mundo virtual. Eu não sou muito de aglomeração, não gosto de muita gente. Aliás, não frequento lugares com mais de 5 pessoas alegres. Isso, em hipótese nenhuma, que não sai nada de bom daí. Então, ela vai ter esse apelo de uma igreja. E ombudsman por quê? Ombudsman é uma palavra sueca que poucos conhecem, que é alguém que está aqui para defender, digamos, o leitor, o consumidor, o povo, né? E como nós vamos sair dizendo isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui é legal, isso aqui não é legal, essa pessoa entendeu direitinho o que Cristo falou, o que Buda disse, essa aqui não entendeu porra nenhuma, embora fale o nome dele o tempo todo, eu vou atuar como ombudsman. Então essa é a nossa missão, digamos assim. Somos uma igreja que defende que as igrejas paguem impostos. Até porque a gente não tem quase envolvimento nenhum, fica fácil para a gente. Dura se a gente fosse muito grande, mas o nosso princípio é esse.
tem que pagar imposto. É uma atividade que na prática não se diferencia das outras. Aliás, tem mais pontos negativos. Bom, isso é outra história. De qualquer maneira, a gente prega muita transparência. Mas nós precisamos sobreviver. Aí você deve estar pensando, tá a hora que vai pedir dinheiro. Mas tem um diferencial. Alguns diferenciais. Primeiro diferencial, nós só vamos pedir doações para algo objetivo. Ou seja, nós nunca vamos pedir dinheiro para a igreja, para a gente fazer alguma coisa aleatória. Não. Quando nós precisarmos, por exemplo, pagar a abertura fiscal da empresa, que é o que nós vamos fazer a partir de agora, os custos dessa filmagem, o outdoor que nós vamos providenciar na cidade, isso tem um custo. Então nós vamos ver se nós conseguimos arrecadação para cobrir esse custo específico. Vamos dizer quanto a gente precisa e vamos aceitar doações até esse valor e aí a gente não aceita mais. O segundo ponto é a total transparência, ou seja, cada centavo que a gente receber, ou serviço, colaboração, vai ser divulgado através das redes sociais, principalmente no site, né? A gente vai verificar isso direitinho, vai ser absurdamente transparente. E uma forma de atuar nessa transparência é que nós só vamos aceitar doações através de vaquinha virtual, para que todo mundo saiba exatamente como está sendo feito isso, quanto está entrando de dinheiro. Transparência absoluta, tá? Essa é a ideia básica com relação a como nós vamos nos sustentar. Por enquanto sou eu que estou sustentando tudo, tá? Isso não pode continuar porque eu tenho também uma outra coisa chamada vida própria, eu quero ver se desenrolo isso. Precisamos de alguns símbolos, e um dos nossos símbolos vai ser a cor vermelha. Eu prefiro rosa, mas as vozes falaram vermelho. Eu aleguei que poderia haver uma certa confusão, poderia o pessoal falar que isso é coisa da esquerda, do socialismo, que eu sou socialista, do PT, mas as vozes disseram que não tem nada a ver, que era importante até por isso eu explicar isso nesse primeiro vídeo. O vermelho é porque o sangue de Jesus era vermelho, e o de Buda era vermelho, e o de Gandhi, de Martin Luther King, era vermelho. O do Zé Sérgio era vermelho. Não, o Zé Sérgio é o que eu estou falando. Pra onde que eu olho quando elas falam comigo? O Zé Sérgio era um jogador ponta esquerda de São Paulo. Gente, que coisa. Entregava uma bola para ele numa época em que existia ponta esquerda ainda. Ele pegava a bola, passava por 1, 2, 3 jogadores e até a linha de fundo, perto da bandeira do escanteio, cruzava só para o atacante fazer o gol depois. Era lúdico, mágico, maravilhoso. Só tem um probleminha. Numa época em que falta por trás não era criminosa, carrinho não era criminoso e carrinho por trás não era criminoso. Resultado? Arrebentaram o cara. Eu não sei o que ele está fazendo agora. Morro de medo de ficar sabendo, porque esses ex-jogadores adoram virar evangélicos e eu prefiro até não ficar sabendo se foi esse o caso. Mas, dá licença, eu quero falar do Zé Sérgio, ele também era legal. Na minha infância, todo mundo gostava do Homem de Ferro, do Homem-Aranha, do Superman, do Batman, Wolverine acho que não tinha, do Capitão Asa. Eu gostava do Zé Sérgio, ele era para mim a possibilidade da magia, do superpoder. Dá licença. Tá, foco, ok. Zé Sérgio, um beijo. Aliás, eu acho que só quem lembra do Zé Sérgio é a Mili Lacombe. Pelo menos nas últimas décadas foi a única pessoa que eu vi. A Mili Lacombe falando dele. Abraço, Mili Lacombe, você é maravilhosa. Um outro símbolo importante para a nossa igreja é a bebida, nossa bebida sagrada, que é a Coca-Cola Zero. Não, isso também é contribuição minha. Dá licença, calma. Toda religião tem sua bebida. Tem a pinga lá no trabalho da Cruzilhada, tem a ayahuasca do pessoal do Santo Daime, tem o vinho da missa. Aliás, sempre achei uma pegada meio Transilvânia, tá? Mas a nossa vai ser Coca-Cola Zero. Se não quiser, chama outra pessoa. Saco! E com limão, que é a única coisa que vai fazer isso aqui ficar gostoso, porque a Coca-Cola Zero é horrível. Mas quando você coloca limão, opera-se um milagre. Não somos uma igreja, tem que ter milagre. O milagre é esse. O limão faz com que a Coca-Cola Zero fique gostosa. Não, chá eu não gosto. Não é desse chá que eu não gosto. Eu não gosto de nenhum chá. Não gosto de chá nenhum, não gosto de chá. Não, chá nada. Nem dos chás antigos lá do Irã, do chá Reza Parlé, eu gostava. Não, chá não. Suco também não. Por quê? Porque eu gosto muito de suco, mas eu sou diabético, esqueceu? E suco tem açúcar. Tem frutose, aí tem lactose, tem um monte de coisa com ose e açúcar. Então é assim, vai a Coca-Cola. Se quiser, chama outra pessoa. Não é saudável? Vou falar para você. O que não é saudável é levar tiro, como Martin Luther King levou. O que não é saudável é fazer regime, como vocês fizeram o Gandhi fazer, coitado. Olha a cara dele de fome.
Sabe o que não é saudável? É passar 27 anos na cadeia, igual o Mandela ficou. Sabe o que não é saudável? É chegar aos 33 anos virgem. Tem nada de saudável nisso. Ah, sabe o que não é saudável? É ficar escutando vozes na cabeça. Isso não é nada saudável. Sabia que rola um bullying legal de quem fala que fica escutando vozes? É. Aliás, tô vendo que eu tô tendo que me preparar, né? Porque vai vir porrada, né? Porque olha só, sem nada disso, eu já fui agredido aqui na loja por um professor de artes marciais aqui da cidade. Do nada, um covarde que entrou aqui, não chegou a me espancar, mas me ameaçou. Imagina agora, lançando essa igreja, o que eu devo esperar? Ou é fazer um seguro de vida e aprender a rezar pelo jeito, né? Vocês pensam que é fácil ficar conversando com alguém no ouvido, né? Com alguém falando, mexendo, não é fácil não. Inclusive eu acho que essas vozes poderiam ter procurado outra pessoa, sei lá, a Regina Duarte. Ouvi dizer que ela que inventou esse negócio de ponto de ouvido, de voz na orelha. Estão sabendo não? Pois é. Quem me disse foi o Zé de Abreu. Ah, não segue o Zé de Abreu no Twitter, né? É isso que dá. Eu sigo. Aliás, Zé de Abreu, nós temos aqui uma artesã na região que faz bonecas maravilhosas. Ela fez uma boneca da sua personagem, presidente autoproclamado. Um beijo. Ah, as vozes estão falando aqui, Zé de Abreu, que aquela cuspida e a do João Willis também foram muito bem dadas, tá? Elas só falaram que é bom não repetir por uma questão de marketing, mas que valeu. Voltando naquela pegada da inteligência interpessoal, as vozes pediram para que eu me inspirasse em Fernando Grosstein Andrade. É óbvio que ele é muito mais conhecido do que eu e a igreja, mas ele não é conhecido de todo mundo, então vale a pena contar um pouco essa história. Por muitos anos, e ainda, eu passei para meus alunos um documentário chamado Quebrando o Tabu, que é um documentário em que o personagem principal é o Fernando Henrique Cardoso, tem o Drauzio Varela, e tem o Bill Clinton, tem um monte de personalidades que foram presidentes, primeiro-ministro de países europeus, artistas de cinema, gente muito politizada. É um documentário em defesa da descriminalização da maconha. Em momento algum há a apologia à maconha. Eu, particularmente, nunca nem vi, nunca experimentei, não tenho nenhum interesse. Mas é um documentário que diz que é muita ignorância tratar isso como se fosse uma questão criminal. Até os Estados Unidos, que inventaram a guerra contra as drogas, estão ganhando dinheiro comercializando maconha. E nós, com esse governo lambendo o saco dos Estados Unidos, em vez de lamber o saco na direção certa, está fazendo o contrário do que os Estados Unidos estão fazendo. Não funciona. De qualquer maneira, eu sempre disse que se o Fernando Grosstein passasse pelo corredor da escola, eu não o reconheceria, porque eu não sabia nem como era o rosto dele. Mas que mesmo assim eu já era grato, porque esse documentário já teria ajudado muitas cabeças a entenderem melhor o problema e se posicionarem de forma mais inteligente. Pois bem, hoje eu sei como é o rosto dele. E por quê? Um repórter tirou uma foto dele beijando um outro rapaz e publicou na mídia. E nós ficamos sabendo que ele era gay e quem era ele, o rosto dele. A partir daí, o Fernando Grosstein veio para a mídia, criou um canal particular em que ele conta suas experiências, criou uma outra entidade que é o Quebrando o Tabu, aproveitando o nome do documentário, que eu sigo no Twitter e tem um conteúdo maravilhoso, recomendável. E ele foi aparecendo mais na mídia, e ele foi no Pedro Bial. E, gente, ele está chegando nos 40 anos e parece que tem 23. Tem essa carinha de novo. Ao contrário de gente que eu conheço, que já nasceu parecendo velho. Na vida é assim. Uma coisa que me chamou muita atenção é a tranquilidade da voz dele. Para vocês terem uma ideia e por que ele é inspiração aqui, quando ele falou desse repórter, ele se referiu a ele mais ou menos assim. Um repórter que achou que estava fazendo o trabalho dele, olha só, que achou que estava fazendo o trabalho dele. Não tem arrogância, não tem raiva, não tem desprezo. Olha que doçura. E a outra fala dele foi quando ele disse que a maioria dos homofóbicos é gente que nunca teve, sentado ao seu lado, alguém que explicasse, que olhasse nos olhos, que contasse como a coisa funciona, como a coisa é. Ou seja, a maioria dos homofóbicos foi criada dentro do preconceito. E se ninguém falar a outra versão, o outro lado, é muito difícil que essa pessoa por si própria faça um caminho de transição e perca esse preconceito. Então nós precisamos ser muito didáticos. Eu não tenho essa doçura na voz que o Fernando Grosstein tem, mas eu me inspiro nele, eu gostaria. Eu só não vou dizer que ele é perfeito porque ele é meio irmão do Luciano Huck, e ninguém é meio irmão do Luciano Huck à toa, né? Por exemplo, na fala do Fernando Grosstein, às vezes você identifica algo parecido com a falsa simetria, que é uma das piores coisas que acontece hoje no discurso político, causou muitos males. Ele
Lá no Globoplay, no YouTube, vocês encontram a entrevista dele no Pedro Bial, né? Numa época que o Pedro Bial ainda não tinha se revelado, não tinha assumido, não a homossexualidade dele, não tinha assumido que era tão capacho do Roberto Marinho, da família Marinho, como se revelou mais recentemente, principalmente ao falar do vídeo da Petra, né? Aliás, Petra, beijão, obrigado. Existem vários outros códigos e símbolos ligados à nossa igreja, mas a gente não vai resolver tudo isso nesse primeiro contato que nós temos, né? As coisas levam tempo. A Terra, por exemplo, o universo, por exemplo, tem 13 bilhões de anos. Eu não tenho culpa nenhuma desses 13, é a idade do universo, tá? Eu fui ver a idade da Terra para ter uma ideia de quanto tempo a Terra tem e achei esse número aqui. Para que fazer isso? Eu nem sei falar. Para que uma informação dessa, que não significa nada para mim? Eu só sei que é um número grande. Aí eu fui procurar no link de baixo e aí encontrei que a idade da Terra é esse aqui, 4,54 bilhões de anos. Os meus alunos têm mania de ficar somando números e eu identificar que isso aqui dá 13 somado, mas também não tem nada a ver com isso, tá? As coisas demoram. Então nós vamos por parte, nós vamos com cuidado também, a gente vai explicando as coisas. Eu termino lembrando que quando eu falei do planeta Terra, eu falei de um planeta esférico, tá? De uma bola. Tem gente aí que acredita em outras coisas, mas isso não funciona. Por uma questão de respeito, até escutei a argumentação dos terraplanistas. E a única coisa que eu achei que faz um pouco de sentido na defesa de que a Terra é plana é que ela chama planeta. E se fosse redonda, seria redondeta. Ou seja, tem que ser muito idiota por acreditar numa ideia dessa. Eu vou correr o risco de deixar aberta a porta para os comentários. E espero no próximo vídeo responder perguntas, esclarecendo, tirando dúvidas, né? E aí a gente vai começar o nosso trabalho e vamos tentar ajudar alguém a ter uma religiosidade um pouco mais saudável. Hoje, nada ameaça mais os direitos civis no Brasil, nada ameaça mais os direitos humanos, nada ameaça mais a laicidade do Estado do que o crescimento do movimento neopentecostal e o do seu paralelo, a renovação carismática católica. Vamos deixar isso bem claro. É óbvio que dentro do movimento evangélico existem os progressistas, aqueles que entendem a importância do Estado laico, mas é preciso que eles se unam mais, é preciso que eles se exponham e denunciem, dizendo que eles não fazem parte do grupo desses pastores da Laia do Edir Macedo, do Marco Feliciano, eu repito esses nomes, do Chapelão, da Sônia Hernandes. É importante que eles marquem essa posição, porque senão a generalização ela sai campeando. Precisamos distinguir os cristãos sérios dos cristãos vendilhões do tempo.